feito melhor campanha na fase de grupos. Né? Na primeira fase da Taça Guanabara. Desce o Varela, trabalha com Plata, chegou por baixo, João Vitor fez o corte, botou a bola pela linha de lado. É lateral que favorece a equipe do Flamengo. Payet perde espaço com essas contratações? Não vejo, são jogadores de lado de campo, a exceção do Garré que pode jogar por dentro. Se o Garré render, aí a tendência é que ele perca espaço. 21 minutos, a gente até agora não jogou absolutamente nada. Um primeiro tempo que foi bom, esse está muito ruim. Muito ruim até agora, só dá Flamengo. Léo Pereira, achou o passe por dentro pro Plata. Chega a marcação do Jair, por baixo fez o corte. Lucas Freitas bateu de longe o gol deles. Bruno Henrique, tá aí. Aí. Extrema liberdade na entrada da área. Tomamos o gol. Talvez agora, o senhor Fábio Carille faça alterações, né? Alterações. O Plata descobriu sozinho o passe pro Bruno Henrique. E o Lucas Freitas foi muito mal no bote, né? Faz uma boa partida, foi muito mal no bote. E mérito também depois para a conclusão do Bruno Henrique. Agora, como é que o cara entra livre no meio da defesa ali, né? Na entrada da área. Não pode, né? Agora ele vai mudar o time, provavelmente vai botar o time pra frente, vai tirar o Coutinho, que não tá jogando absolutamente nada, né? O Coutinho não tá jogando absolutamente nada, né? Vamos ver. Ryan cansou. Ele tem opções no banco, ele tem o Nuno e o Garré. Por que que não enfia os caras pra jogar, meu irmão? Por que que não enfia os caras? Vamos lá, recomeça o jogo. Sai jogando o Vasco com o Coutinho. Coutinho trabalha do lado direito com Paulo Henrique. Nunca perdemos, como sempre, Túlio Veneno. Cara, confesso que o ânimo aqui para falar desse jogo agora, ele é bem baixo. Mas se eu conheço bem as nossas lives pós-jogo, a gente vai se revigorando um no outro, vai se reenergizando aqui para comentar essa partida. Cara, frustrante, né? Porque, assim, os jogos do Vasco, Túlio, nos últimos anos aí, não sei quanto tempo, pode pegar o corte aí, 30 jogos, 20 jogos, 2019, 2000 e não sei quando, desde quando os caras começaram a gastar todo o dinheiro que eles juntaram e a gente, né, cada vez numa situação mais complicada, a realidade do jogo do Vasco é a seguinte, Vasco e Flamengo. São duas possibilidades. Ou a gente entra já sabendo que vai tomar que vai perder, né? E só torcendo para não ser uma goleada, que nem foi mais ou menos no último jogo, no jogo do turno lá da Taça Guanabara. Ou então a gente entra numa situação em que acha que pode disputar, que pode fazer uma frente, sabendo que os caras são favoritos, mas de repente jogar por uma bola, não sei o que lá, e no final perde também, sabe? E hoje foi frustrante, né? Um primeiro tempo assim, até por conta de tudo isso, a gente já sabe como é que tem que ser o jogo, tem que ser entrega, os 90 minutos, tem que aproveitar as chances que cria. A gente sabe que vai ter também a benevolência da arbitragem, sabe? Não pode ser mais surpresa. Então a gente faz um primeiro tempo até surpreendente, sabe? Em que o Vasco conseguiu, acho que até ser melhor do que o Flamengo. Insisto, em parte o Flamengo estava jogando mal também, e até por isso a gente precisava aproveitar. Em parte porque o Vasco estava sabendo jogar, estava sabendo se aproveitar, criou as chances, não aproveitou, e aí aquela maldição de que parece que o Vasco, quando joga bem, só pode jogar um primeiro tempo. Concentrou tudo no primeiro tempo e no segundo tempo voltou. Cara, e aí, de novo, né? Se a gente pode colocar no primeiro tempo um pouco do bom jogo do Flamengo, do bom jogo do Vasco, no mau jogo do Flamengo, não foi só o Vasco que estava bem, o Flamengo estava mal e por isso o Vasco se impôs. No segundo tempo, eu acho que a melhora se deve muito mais à queda do Vasco do que a uma mudança tática ou de peças, que nem chegou a mexer no começo do jogo do Flamengo, cara. Foi o Vasco que arriou as rodas ali, parece que gastou todo o gás no primeiro tempo, voltou entregando a bola para o Flamengo, dando espaço. E aí, amigo, por pior que os caras estejam, vai sobrar uma bola, os caras vão meter, vão chutar e tem a qualidade para entrar, que nem entrou. Foi mais ou menos o que a gente viu. E aí, de novo, aquela coisa da repetição, né, cara?
O Vasco fez um bom segundo tempo lá contra o Flamengo, mas aí, cara, numa bola, os caras pegam e fazem o gol. E a gente também fez um primeiro tempo, entrega a bola para eles, o cara só precisa de uma chance. Foi praticamente o primeiro chute ali a gol. E os caras fazem 1-0 e mais uma derrota pra gente aí, pode acrescentar nas estatísticas. Meu amigo. Como que a gente faz agora, Túlio? Como é que a gente faz agora? Toca o barco. Não é quarta-feira de cinzas, não, né? O foda é isso, né? Ainda nem chegou na quarta-feira de cinzas pra gente ir. E quarta-feira de cinzas, prepara, galera, que tem mais, hein? Tem mais, a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil contra um time que, pô, sempre é chatinho contra a gente. A gente, e, pô, depois de um clássico desse, entendeu? E depois de um clássico desse, tudo mais, é meio... É aquela coisa, eu acho que você foi perfeito, né, em relação a recordar, né, tudo como o Vasco tem jogado, como tem sido essa relação, até da gente mesmo, né, vendo jogo após jogo e tudo mais. E eu acho que a palavra é meio que, pô, é cansativo, né, porque a previsibilidade de muitas coisas que vem acontecendo é coisa que, assim, passa ano, entra ano, e a gente olha, pô, cara, são as mesmas falhas, a gente tá aqui sempre falando dos mesmos problemas, e, pô, o chat também fica com a galera também, lembra, pô, é desgastante com o torcedor. E aí, aquela velha história, pô, eu acho que o pessoal até falado, pô, que sobrou, pô, infelizmente, é o que sobra, é esperança nesse momento, porque não tem o que fazer, a gente só tem o que aguardar, e esse tempo de espera que o torcedor já está aguardando já tem muito tempo, sabe? Então, é muito complicado, é muito desgastante, é muito cansativo, porque é mais um jogo, como o próprio Tivo falou, o Vasco consegue equilibrar no primeiro tempo, mas, obviamente, no segundo tempo, quando o time morre e o Flamengo tem um pouco mais de posse de bola, vai ter jogadores novos que vão entrar, que são melhores do que os do Vasco que está entrando. Pô, a gente teve que estrear jogadores que, por exemplo, o Garrett jogou em dezembro, não treinou, e a gente teve que colocar em campo. Eu vou discordar? Não, tem os jogadores, a gente tem que colocar em campo até pelo fato novo. Mas a formação de elenco, mais uma vez, demora e tudo mais, e a gente fica naqueles mesmos problemas que a gente vê ano após ano, e o torcedor enche o saco, né? Em algum momento o torcedor enche o saco. Acho que é isso. A gente não tem mais, por exemplo, quando o Vasco consegue equilibrar o jogo, a gente não consegue fazer o gol. E aí, obviamente, quando o Vasco desequilibra o jogo, o Flamengo toma de conta, e aqueles erros de novo, mais uma vez, bola em frente à área do Vasco, espaço gigantesco, o Wesley tendo muito espaço para cruzar, marcação naquele sono, sabe? Quando a gente não tá no... A gente tem que jogar no limite, esse é o fato. Só que a gente não aguenta jogar no limite durante 90 minutos. Danda tá chegando aí, meu amigo. E tem uma coisa, Túlio, que faz o vascaíno virar e falar vende pro grego, doa pro russo, não sei o que lá. Eu acho que é o Flamengo e Vasco, a gente tomando essa sequência de derrotas e a falta de perspectiva de ver um Flamengo e Vasco sem favoritos. Cara, é um clássico sem favoritos, não é não, Danilo? Quais as suas impressões aí, direto do Engenhão, sobre mais um clássico Flamengo e Vasco, mais uma derrota? A gente faz de um jeito, faz do outro, e no final o placar é sempre os caras vencendo. Meu amigo Felipe Tiru, Túlio, como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Aqui o pessoal está fazendo os testes habituais, estou na sala de imprensa já aguardando a coletiva do professor Carilli. E é meio que isso, acho que o Túlio resumiu bem também, falando da questão física, né? Acho que você teve um primeiro tempo em que conseguiu disputar, teve oportunidade de marcar gol, de sair na frente, e aí você chega, não faz o seu, e aí você volta no segundo tempo e os caras voltam, né? Voltam num ritmo como foi parecido com o jogo passado. Então, se não foi no primeiro tempo, dessa vez foi no segundo. E a postura do Vasco não conseguiu, seja pelos cartões amarelos, o Túlio comentou, acho que no intervalo, o Mineiro também, falando que não voltaria com o Cocão justamente pelo cartão amarelo, assim, mas mesmo assim, a movimentação do jogo dos caras sem substituição, e o Vasco não conseguiu segurar. Foram 10 minutos, o Lloyd entra com 11 minutos, a torcida já mandando o Carilho tomar caju, porque ele estava vendo o time não conseguindo reagir esses 10 minutos em que o Flamengo dominou a partir do segundo tempo. O Lloyd entra, dá um pouquinho ali, mas depois continua até a saída do gol do Flamengo. Então, assim, e depois com as substituições, a impressão minha aqui do estádio, tá?
o Vasco meio que perdeu qualquer tática que tinha, né? A tática que tinha no primeiro tempo e que não conseguiu voltar para o segundo, ele não conseguiu em momento algum levar algum risco ao Flamengo no segundo tempo, tirando bolas paradas. O lance final... A todos, se por um acaso a internet deu uma travada, onde eu estou aqui, a internet varia demais, mas tomara que pelo menos eu possa falar alguma coisa, porque não participei do intervalo. Preferi até não ouvir, para ter uma opinião mais limpa a respeito da eliminação do Vasco no Campeonato Carioca. O Vasco está fora da final do Campeonato Carioca. Vamos para 9 anos de fila, porque o Vasco não tem a mínima condição de ganhar do Flamengo por 2 gols de diferença. Eu tenho certeza de que o Vasco está fora da disputa do título do Rio de Janeiro por mais um ano. Uma atuação que pesou muito o gramado. Pesou muito jogar no Engenhão. O público, então, fez uma diferença absurda. É isso. O Vasco se tornou isso. O Vasco jogou um primeiro tempo bom, né? Eu li isso, ouvi. Mas jogou um primeiro tempo bom por quê? Porque sentou a porrada, porque entrou nas divididas, porque marcou, porque jogou sem frouxidão. É só assim que o Vasco pode jogar mesmo. Porque se depender de técnica e principalmente de tática, a gente não ganha de ninguém. A gente não ganha de ninguém. Porque é muito legal a gente pegar a União Rondonópolis e ter 93 chances de gol, chutar 832 vezes. Mas é jogar contra ninguém. Absolutamente contra ninguém. O Vasco fez uma atuação, na minha concepção, muito ruim, de novo, baseada principalmente num trabalho muito fraco do seu treinador. Porque o Vasco não tem um time com peças tão ruins assim para desempenhar um futebol tão medíocre, tão covarde, tão sem ambição como o do seu treinador, Fábio Carille, que não conhece o Vasco, que não sabe o tamanho do Vasco, que não sabe a força que o Vasco tem e que se submete à exatidão dos números. É o técnico tecnocrata, é o técnico burocrático, é o técnico que se fia apenas nos números e estatísticas. O outro time chuta mais em gol, o outro time tem mais volume, então vamos evitar. Não vamos agredi-los. Porque o Vasco teve as suas chances no primeiro tempo em função de erros do Flamengo. E não de vantagens e virtudes de um Vasco pobre de ideias. De um Vasco muito mal postado em campo, que ele teve que perceber em algum minuto que o Wesley... que coisa incrível! Como é que ele não sabia que o Wesley, lateral direito do Flamengo, era um jogador tão agudo, né? Jogador tão rápido na lateral. Aí ele, com 20 minutos, resolveu botar alguém que não o Felipe Coutinho para marcar o lateral direito do Flamengo. Quer dizer, um treinador... E eu, quando falo medíocre, eu falo mediano. Mediano, cara da média. E que não pode ser treinador do Vasco. Eu falei isso no início do trabalho. O cara que não pode ser treinador do Vasco porque não pensa como o Vasco. Não pensa como o Vasco. Porque a gente pode estar no pior dos nossos momentos, a gente pode estar no pior das nossas fases, das nossas vidas esportivas. Mas o pensamento, a personalidade, isso tem que ser mantido. Porque se a gente perder isso, se a gente se mediocrizar, me desculpando o neologismo, aí mesmo que a gente está morto. Porque a gente entra hoje para jogar contra o Flamengo, por exemplo, de uma maneira covarde. Sempre. Sempre. Mas a gente tem que jogar cara a cara com eles, a gente tem que incomodar os caras. Porque quando a gente incomoda um pouquinho, eles também erram. E a gente não tem continuidade. E aí é um treinador que acha que o primeiro tempo foi bom, primeiro tempo prejudicado pela péssima arbitragem do seu Bruno Arleu, um árbitro caseiro, um árbitro com medo, absolutamente medo. É incrível como os árbitros do Rio de Janeiro têm medo de dar as coisas contra o Flamengo. Porque se ele expulsa o Wesley, que foi covarde na entrada, porque se é um jogador do Vasco, eu duvido, eu dou a minha mão esquerda que ele não expulsava o jogador do Vasco. Mas isso é um detalhe, claro que é um detalhe importante. E depois eu tenho que ouvir um comentarista de televisão dizer que deveriam expulsar os dois, o Wesley e o Verratti. Mas se o Wesley não faz o que fez e o juiz toma a atitude normal e expulso, talvez o Verratti não tivesse a cabeça quente. Se fizesse igual, seria burro. Fez porque estava de cabeça quente, que também é muito bonito a gente dizer, não, tem que ter equilíbrio, não dá para ter equilíbrio. Diante de uma covardia que foi feita. Seu Bruno Arleu de Araújo foi muito importante no primeiro tempo. Para um primeiro tempo ruim do Vasco, para um primeiro tempo em que o Vasco jogou como time pequeno,
Porque eu não concordo que o Vasco no primeiro tempo, não, o Vasco foi corajoso, foi para... Não foi. Não foi covarde, jogou atrás da linha da bola o tempo todo. Jogamos como jogamos naquele primeiro tempo que nós tomamos taca no Maracanã. Porque só não saiu por detalhe. Por detalhe. Porque o Flamengo teve mais domínio, o Flamengo trançou bola, e eu digo, uma coisa que eu sinto